Olá, queridos! Olá, minhas queridas! Estamos aqui para poder dar continuidade aí ao nosso trabalho de série de mensagens sobre armadura espiritual. Armadura de Deus, né? Podemos dizer assim. Vamos lá? Antes disso, entra aí no nosso canal e você vai lá e dá aquele like abençoado. Você que não é inscrito, inscreva no canal e vai me ajudar muito aí para podermos darmos agilidade ao canal. O canal Ministério Opa, ele é um canal que se estende a mensagens que lançamos aqui no canal e trabalhos que fazemos missionários. Né? A gente tudo lança aqui, todos os trabalhos que viemos fazer, estamos lançando aqui. E também estamos também trazendo séries de mensagens. E uma delas, estamos em andamento agora, né? Nós estamos com a série de mensagem, a armadura de Deus. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, né? Lembrando que essas são 7 aulas. A partir de agora, tirando essa, vai faltar 3 aulas aí para nós podermos finalizar essa série de mensagens. O título hoje estamos falando sobre as armaduras, né? É a preparação do Evangelho da Paz, é o Evangelho da Paz, tá? Vamos lá, entrar no nosso curso e quero que você preste bem atenção, que essa é uma das partes muito importantes também na armadura de Deus. Dos itens da armadura, esse é o que pelo menos tenho observado que causa maior confusão. Já ouvi muitas coisas sobre esses calçados, mas nenhuma delas foram muito acuradas. Devemos entender que, de forma sã, o que de fato Paulo quis nos dizer ao mencionar este item, pois de forma alguma sua situação entre os itens das armaduras é vã. Uma palavra logo chama a atenção é a palavra preparação. Ela, na verdade, é a chave para a compreensão desse pequeno versículo. Ela vem carregada de sentido nesta frase. Outro ponto que percebemos é o Evangelho da Paz. É interessante e muito significativo que esse Evangelho seja o Evangelho da Paz. Poderia ser o Evangelho do Reino, o Evangelho de Deus, mas é o Evangelho da Paz. Então, são duas coisas aqui, 2 pontos importantes que devemos muito prestar atenção. É na questão da preparação e que é a preparação do Evangelho da Paz. Primeiramente, vamos falar sobre o Evangelho da Paz. Vamos lá. Antes de Jesus, para entendermos o que se trata o Evangelho da Paz, nós temos que entender bem a nossa situação antes da morte e ressurreição de Jesus. Efésios nos diz: portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircunciso por aquele que se intitulam circuncisão, que é de fato da carne, feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, e não tendo esperança sem Deus no mundo. Antes do sacrifício de Jesus, nós não fazíamos parte da promessa. Na outra aliança, nós estávamos separados de Deus. Não tínhamos a possibilidade de nós chegar a Ele, pois Cristo não havia ainda vindo ao mundo. Todavia, toda a vida cristã, o Evangelho e a obra de Jesus não existiam até então. Essa era a nossa situação, e éramos gentios na carne, incircuncisos, separados da promessa de Deus. De acordo com a lei de Deus, era impossível que fôssemos salvos, casos raríssimos, já indicava a salvação que estava para manifestar no mundo. Por quê? Porque existia inimizade entre o homem, que é o pecado. Ele fez justamente isso, ele colocou uma barreira entre o homem e Deus.
E agora o trabalho para Deus, agora o trabalho de Deus é o quê? É unir novamente, né? Fazer esse trabalho de unir o homem com Deus novamente. E a única forma de fazer isso foi ter vindo Jesus aqui na Terra. No capítulo 25 de Números, que é mencionado aqui no próximo ponto, nos fala da ideia que Balaão deu a Balaque de como distanciar o povo de Deus. Porque Balaque, ele queria de todas as formas que Balaão amaldiçoasse, né, o povo de Israel. Balaão, consciente, disse que é impossível. Não existe nenhuma forma, nada que pudesse amaldiçoar esse povo. Então, ele disse que a única forma de fazer isso é eles mesmos se amaldiçoando a si próprios. E ele deu a ideia, ó. Leva as meninas para lá, manda elas dançarem para ele, fazerem aí, eles vão se envolver com elas e vão cultuar os deuses. Cultuando outros deuses, eles trarão para si mesmo para si mesmo a maldição. Então é assim que funciona ainda hoje, né? Deus tem nos ensinado muito isso, a fugir das tentações, fugir dos entretenimentos, do pecado, e é isso que tem trazido a maldição para o povo nessa terra. Efésios capítulo 2, versículo 21, Paulo fala assim: naquele tempo vocês estavam distantes, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Estava distante. Até que Jesus viesse a essa terra, né? E ele veio justamente para poder fazer essa aliança entre nós e Deus. É chamado aqui, no próximo ponto, de a reconciliação. Vamos ler? Mas veio Jesus e padeceu por nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Aí, 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então agora começa o trabalho de reconciliação. E o primeiro ponto, o primeiro passo que Deus dá é vir a essa terra, né, se encarnar em Jesus, para poder se personificar como homem, como ser humano, e ele assume sobre si todos os nossos pecados, porque nós, como nós já lemos, era impossível um homem voltar a uma aliança com Deus, pelo seu pecado, pela sua inclinação ao pecado. Então, teria que alguém sem pecado assumisse o pecado para que nós viemos estar envolvidos. É tipo ali a legenda do partido. Você não tem muito voto, mas por causa daquele que é bem votado, você acaba sendo eleito. Então, é essa mesma forma, né, explicar isso de forma rápida, e que Deus quer fazer, que fez por nós. É Jesus. Estamos na legenda de Jesus. Ao entrar na legenda de Jesus, você já é salvo, com certeza. Aí, Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 22, diz assim: que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santo e culpáveis e irrepreensíveis. Lembra que, né, reconciliou no corpo da sua carne, na carne de Cristo, a morte dele, né, mediante a sua morte. Foi esse ponto que a qual trouxe a reconciliação entre nós e Deus. Então, esse é o ponto de partida. Agora, o propósito é, o que é a paz? A paz é viver em harmonia com Deus. Nunca vamos esquecer que a paz que Paulo menciona aqui em Efésios, como arma espiritual, não é trazer paz, né, de vida cotidiana, não. É trazer a paz de reconciliação,
é você estar em paz com Deus. Vamos ler aqui? Não somente isso, mas Cristo reconciliou a nossa comunhão com a comunidade de Israel e nos uniu em um só corpo. Aí Paulo, ainda em Colossenses, agora no capítulo 3, versículo 15, no capítulo 2, versículo 14 e a 16, perdão. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos da forma ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Aí ele continua o raciocínio em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi por essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então, quando você recebe a paz de Deus na sua vida, intermédio da morte de Cristo, né, e você já está, você ali está se reconciliando com Deus. É justamente esse evangelho que nós temos que pregar e viver, primeiramente, depois pregar. É esse evangelho que eu tenho que trazer para a humanidade, para a sociedade, para o mundo afora. Porque é esse evangelho também que o mundo está precisando. O mundo vive em guerra, por quê? Porque não tem o evangelho da paz. Eles estão distantes, existe uma inimizade entre Deus e o mundo. E para que eles possam alcançar a consciência da paz, eles precisam se voltar para esse evangelho que é o evangelho da paz. Então é preciso. Isso significa que nós, que mais que estamos separados da Assembleia dos remidos de Deus, como outrora estávamos, mas agora fomos reunidos em um só corpo, isto é, unidos em Deus, né? Tanto os judeus como os gentios, e assim toda a etnia de modo geral. Vamos lá. E o grande mistério? Havia muito revelado aos profetas que agora todos é manifesto. Ou seja, em Cristo, nós gentios na carne, somos feito herança, co-participante da graça de Deus e co-herdeiro do reino, de um reino que há de ser manifestado. E cumpre-se assim a promessa de Deus a Abraão, que diz: a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o norte, para o oeste, e para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A descendência é quem é? Fala aqui sua, fala aqui no singular. É Jesus. É Jesus. Quando nós estamos em Jesus, estamos debaixo da promessa de Deus. A promessa está em Jesus. Por isso que o nosso propósito aqui é levar a mensagem do Evangelho da Paz para que as pessoas também no mundo entrem também debaixo da promessa. Né? Então, nós estamos aqui para ser os pacificadores, trazer a mensagem que vem unir o homem com Deus, não separá-los. Lembra que nós lemos lá no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, que a nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o ser humano. Talvez seja esse o problema que vive hoje, vamos dizer mais aqui, propriamente a igreja. Vive brigando entre si, esquece que a nossa briga é contra o mal. O nosso papel na igreja é trazer paz entre as pessoas. Observe que Jesus disse no capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Alguém pergunta, todos são filhos de Deus? Não, não. Quem disse para você isso? Onde você leu isso na Bíblia? Que todos são filhos de Deus. Né? Se você observar, o Filho de Deus vem em primeiro lugar, também daqueles que creem em Jesus. Mas crer em Jesus não é dizer que eu creio em Jesus, é viver debaixo da fé de Jesus. E a outra é aqueles a qual promovem paz.
Paz, essa paz aqui é trazer a mensagem da paz para essas pessoas. Não é trazer dissensão, problemas, ou brigarem na mídia com um ou com o outro. Não, de maneira alguma. Nosso papel aqui é trazer. O que o diabo quer de tudo isso é justamente nós viemos brigar. Nós viemos discutir sobre questões doutrinárias, questões internas, particulares ou internas, ou questões de ideologias. Não estamos aqui para brigar com isso. Né? Nós estamos para poder trazer paz, é trazer as pessoas que estão lá na prostituição, estão lá na criminalidade, e trazer elas para o convívio com Deus, que é a paz a qual eles vão viver. O que parece, me desculpe minha franqueza, é que as pessoas estão vivendo, não têm paz em seus corações. Determinadas pessoas que se dizem evangélicas, se dizem até pastores, estão com ódio em seus corações, porque o que eles promovem aí é justamente isso. O que as pessoas promovem em cima de púlpitos hoje também são ódio. Brigam, gritam, como tivesse, sabe, querendo, espancando as pessoas com palavras. E não é esse evangelho que nós temos que pregar. Repito, tudo que o diabo quer é justamente isso. É que as pessoas pregam assim, que se manifestam assim, porque é contrário justamente o que a Bíblia nos ensina. Temos que tomar esse cuidado, tá bom? E quando se fala isso, nós temos que pregar o que Paulo ensinou também, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Olha só o que ele diz. Se possível, no depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Depende de você? Então vá lá e viver. Né? O problema hoje é que as pessoas querem achar, a pessoa não está com problema, então eu vou também, aí vingativos. Então, o contexto em si ali, nesse capítulo 12 de Romanos, Paulo fala que a vingança pertence a Deus. Vamos lá. O ministério da reconciliação. Mas essa realidade não é apenas para o nosso próprio deleite e gozo. Nós devemos levar a mensagem da paz e reconciliação àqueles que a buscam. Muitos não sabem que hoje nós temos acesso ao Pai. Mesmo muitos já se converteram e que se reúnam em grupos cristãos. Mas em 2 Coríntios 5,18, no que diz Deus, ora, tudo provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O primeiro ministério que nós precisamos exercê-los, como até mesmo vou aqui dizer para a nossa classe pastoral, para pastores, é da reconciliação. Pegar o mundo que está distante e reconciliar ele com Deus. Isso, é claro, com vários trabalhos, principalmente o discipulado. Né? Eu queria até sugerir para você aqui, nós temos um canal Instituto Didascalo. É um canal que nós especificamos e personalizamos ele somente para cursos, justamente nessa área de crescimento de discipulado. Se quiser, tá lá, né? Você entra no nosso canal lá, tá lá as playlists, né? E no momento que eu estou ministrando aqui, estamos em processo de playlist ainda, né? Temos 2 playlists no momento prontas e outra já a caminho de terminar, e assim a gente vai caminhando. Né, mostrando para você, e nesse canal nós vamos trazer todos os cursos referentes a crescimento da igreja. Né? A área de discipulado, tanto que o slogan é Instituto Didascalo, discipulado para você. É muito importante, entra lá. Vamos lá? Então vemos aqui que o nosso ministério é esse, é reconciliar o mundo com Deus. Paulo, ainda nesse contínuo aqui, no versículo 19, no capítulo 5 de 2 Coríntios, diz, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos,
e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha que coisa, que responsabilidade. Deus confiou a você, confiou a mim, a palavra da reconciliação. A pregação nossa no púlpito ou onde for, né, que vemos pregar, ou pessoal, ou o ar livre, ou no púlpito de uma igreja, tem que ser a mensagem da reconciliação. Se você não tiver se a sua mensagem não tiver esse teor, nem eu acredito que ela não vai ter efeito, porque a mensagem de reconciliação ele traz 3 pontos fundamentais, né? São 3 características. Olha, ele vai ter que trazer conhecimento, exortação e consolação. Se a sua mensagem não tiver não tiver exortação, não tiver como falamos, consolação, né? E não tiver, não vai manter, não vai crescer, aí não vai ter produtividade. Tem que ter essas 3 coisas, ok? Agora vamos falar sobre a preparação. Nós falamos sobre o Evangelho da Paz, que é trazer a reconciliação para a humanidade. Agora Paulo fala aqui sobre preparação. Agora sim, entendendo o significado do Evangelho da Paz, podemos prosseguir e compreender o que significa essa preparação. A preparação aqui é uma palavra muito significativa que dá a intenção de que uma obra prévia à batalha que enfrentaremos. É como que se Paulo dissesse para que nos prepararmos para a batalha do Evangelho da Paz, mas que essa preparação tem 3 aspectos: a estabilidade de firmeza no pé, estabilidade de firmes pés, a presteza e a prontidão. Então, não é simplesmente chegar e pregar. Oh, meu Deus! Quantas pessoas estão fazendo isso? Pregam de uma forma aleatória, irresponsável, indisciplinadamente. E isso não tem acontecido. Eu, praticamente, tenho visto. Não se preparam para isso. Para poder se pregar uma mensagem da reconciliação, precisa de preparo. É isso que eu quero, a partir de agora, dizer em intermédio dessas 3 aspectos aqui, que é a estabilidade de firmes pés, a presteza e a prontidão. Primeiramente, a estabilidade de firmes pés. Vamos procurar entender isso aqui. O primeiro aspecto da preparação é a estabilidade de firmes pés. O que esse texto quer dizer com isso é que, uma vez firmados na palavra do Senhor, na realidade prática da reconciliação, nós podemos ter estabilidade e firmeza para permanecer contra os ataques do diabo. E isso não é algo novo e nem mesmo uma realidade nova. O Senhor Jesus mencionou a parábola com respeito ao Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, versículo 24 e 27, eu não vou ler, todos nós conhecem ali essa parábola que ele colocou entre os 2 construtores. Vamos lá. A preparação da palavra é você ler. Eu não entendo como as pessoas querem hoje, sabe, amados, se preparar de uma forma aleatória, responsável, indisciplinadamente. Até para ler a palavra temos que usar a disciplina, usar a palavra, estudar elas de forma disciplinar, né? Quando eu estava começando a minha jornada, e ainda hoje faço isso, eu me disciplino muito para estudar a palavra, né? Não leio aleatoriamente, não leio um versículo aqui e outro ali, leu o Salmo isso, leu o Isaías isso. Não é ler por ler. É você estudar a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia de uma forma disciplinar, de uma forma ordeira e devocional, você consegue captar o que Deus quer dizer para você e o que você vai aprender sobre a palavra de Deus. Como é que nós vamos nos firmar na palavra se nós não lemos ela adequadamente? Eu falei aqui
nas mensagens anteriores, né, nós temos várias formas na igreja para poder fazer essa aplicação de aprendizado. Nós temos a academia teológica, nós temos a EBD, nós podemos aplicar isso dentro das igrejas como estudo bíblico, nós temos os cursos livres, né, que nós podemos trazer para a igreja, e assim sucessivamente, e etc. Mas o problema hoje é que as pessoas querem envolver, um tal de movimento gospel, que é mais cântico e cântico e cântico, aí paga a luz aqui, paga a luz ali. Não que eu seja contra, né, irmãos? Pode até fazer isso, mas que a igreja tenha responsabilidade com a palavra. Que ela firme as pessoas, os pés das pessoas para caminharem com firmeza, sem poder se machucar. Quantas pessoas estão se machucando hoje porque andam com seus pés vulneráveis? Espinhos, pregos, intempéries, você vai encontrar no meio do caminho. Todos nós vamos encontrar no caminho. O que vai nos firmar é exatamente estarmos calçados, muito bem calçados. Deixa eu contar aqui algo engraçado para você. Eu sei que para mim foi doloroso, mas é engraçado. Eu estava no meu trabalho e fui fazer uma pequena ronda. Eu trabalho à noite, fui fazer uma pequena ronda. Só que eu fui de chinelo. Eu tirei o calçado e fui de chinelo. Aí, aquela ponta da empilhadeira, eu não vi, me andei o dedo lá naquela ponta. Me machuquei, irmãos. E aí eu tive que vi ali o sangue descendo. Mas foi uma coisa dolorosa. Depois até para calçar o calçado foi difícil. Traz aqui uma analogia muito grande para isso. O objetivo do calçado é proteger nossos pés para onde estamos caminhando. Onde você tem posto os seus pés, né? Então você precisa estar bem calçado, firme, ciente que nada vai se machucar. Você vai para uma mata, você precisa estar calçado, porque lá tem os espinhos, tem as pontas de pedra, e fora as serpentes ou qualquer bicho que possa morder. Esses dias mesmo, tem um amigo meu que está com o pé inchado. Por que está com o pé inchado? Porque ele não estava calçado adequadamente. Então, o que está acontecendo é justamente isso hoje. As pessoas não estão se calçando com o evangelho da paz, que nós já explicamos anteriormente. Então, ficam vulneráveis a qualquer coisa. Aí qualquer combate, qualquer embate, qualquer confronto que tiver, vai sair da linha. Vai sair da linha. Aí Jesus aqui fala, né, sobre os dois construtores. Né, todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. Aqui está o segredo. Um cumpriu e o outro não. O que cumpriu, construiu a casa sobre a rocha. Veio correr os ventos, né, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, mas a casa não caiu. Aquele que construiu sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e a casa caiu. E assim acontece hoje. A diferença, todos os dois, o que me chama a atenção é que todos os dois construtores, eles construíram, passaram pela mesma dificuldade. Todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. A diferença está justamente aonde estou firmando os meus pés. Vamos dar continuando aqui? Eu sublinhei isso aqui, eu quero ler somente o que eu sublinhei. Não temos opção racional de edificar nossa vida na rocha ou na areia. Entretanto, não temos opção em relação... Faz aqui, vamos dar o stop. Voltamos à fita. Nós temos opção, perdão. Irmão, me perdoe que preciso trocar o óculos, ore por mim para trocar esse óculos. Nós temos opção racional de edificar nossa vida, na rocha ou na areia. Você decide onde você quer construir a sua casa. Sobre a rocha ou sobre a areia. Entretanto, não temos opção em relação ao resultado daquilo que edificamos. Você tem opção e decide aonde você vai construir a sua casa ou afirmar os seus pés. Porém, nós não, a partir de então, nós não temos mais opção ou podemos decidir
se vamos ou não ter consequência disso. A consequência vai vir, ou ela vai não cair, ou ela vai cair. Aí não tem como mudar, não. Depois que constrói a casa, não tem como mudar. Edificar a casa sobre areia é edificar sobre tudo que eu acho verdade ou que considero verdade. Então, construir sobre areia, eu vou construir sobre as minhas faculdades mentais, sobre a minha razão, aquilo que eu acho que é verdade. Agora, construir sobre a rocha é diferente, né? Porque o que as pessoas querem hoje é dar a sua opinião, que a Bíblia diz. Gente, quero dar a opinião que a Bíblia diz. Eu acho que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não precisa, eu vou deixar bem claro aqui que eu falo sempre. Você não precisa interpretar a Bíblia, ela se interpreta a si própria. Né? Já falei, você tem um versículo, vamos ver o contexto desse versículo, da Bíblia toda, porque a Bíblia ela se enlaça uma à outra. Vamos saber disso. Não é pegar um versículo e interpretar ele aleatoriamente, isso é um perigo. Então, aí entra a opinião. Agora, por outro lado, nós temos a rocha, que é a firmeza. Quando você firma em Jesus, pronto, não tem problema nenhum mais. Não tem mais problema nenhum, porque você está firmado sobre o alicerce, que é a palavra de Deus, que é Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus disse, né? Morra por isso se for preciso. Aí, vamos lá, outro que eu sobre aqui. O Evangelho da Paz é a solução que faltava contra o ataque do diabo. Porque você vai firmar aquilo. Lembra de Jesus? Eu vou voltar aqui, e nós já sempre falamos aqui, quando Jesus foi tentado no deserto. Ele utilizou o quê? Ele estava firme, né? Transforma essa pedra em pães. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas que tudo que procede da boca de Deus. Tire-te abaixo do penáculo. Não, está escrito, não atentarás no Senhor, seu Deus. Né? Adore-me, e eu darei tudo neste mundo. Adorarás somente o Senhor, seu Deus, e somente a Ele servirás, está escrito. Ele usou a palavra. Não era nada do que isso. Sobre outra coisa aqui interessante, gosto de passar para você. Um dos grandes problemas nesse sentido é que nós não permitimos que Cristo seja a nossa rocha verdadeira. É o que prevalece, o ensinamento dele, os princípios que ele nos ensinou. A outro aspecto também da preparação é... eu tenho aqui outro, sobre aqui outro aqui. O problema não é perceber sua falha. O problema é permanecer no erro, mesmo depois de havê-lo percebido. Então, o problema não é a gente falharmos. Falhar é humano, você pode falhar sim. Mas o problema é permanecer nele. Toma cuidado com isso. A Bíblia te orientou, sai fora disso? Saia. A outra, presteza. Presteza. É a qualidade que possui pressa, rapidez, agilidade. Essa presteza, em relação à preparação, é no sentido de ter mobilidade necessária para batalhar. Estamos tratando de um calçado aqui. E esse calçado deve facilitar a nossa mobilidade no campo de batalha. Eu servi o quartel, também eu tenho um curso de preparação, curso de vigilante, e nós trabalhamos com coturno, aquele calçado de cano longo, aonde nos dá completa possibilidade de mobilização, sem que eu tenha problema nenhum de pisar ou correr aonde for a situação. O calçado é muito importante para poder te dar agilidade, mobilização. Um calçado inadequado, né? Imagine, né, você correr de chinelo no meio da mata, você correr de sandália. Vai ter a diferença depois de você pegar um coturno ou um calçado forte, tipo esse, para você andar nas matas, andar nas pedras, subir uma montanha e assim por diante. Vai ter agilidade, mobilidade. Aí o salmista, aqui Abacuque 3,19, ele diz, olha, o Senhor Deus é a minha fortaleza,
Ele dá aos meus pés ligeireza das costas e me faz andar nas alturas, nas minhas alturas. A corça é um animal muito rápido, né? Se você que estuda aí essas questões de animais, nós temos canais, né, fechados que falam sobre isso. Não vou falar aqui o nome que eu Discover, deixa pra lá. Que fala muito. Então, eles são animais ligeiros, né? Então, é esse tipo de agilidade que precisamos. Para termos essa agilidade, nós precisamos estar muito bem preparados. Senão, nós não vamos conseguir alcançar o que nós almejamos. A certeza que nós temos, não adianta ficar somente nessas palavras que eu vou ler aqui agora, que, como diz lá em Mateus 16, 18, que é as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Isso não quer dizer que eu escutei isso e vou ficar, não, eu tenho que agora entrar no combate. Nós estamos num combate, amados. Se nós não estivermos preparados, né, para esses combates, não adianta você ter a espada, que nós vamos falar já ela mais para frente, não adianta você ter a couraça, né? Não adianta você ter o cinto, né? E se você está sem o calçado, né? Você não vai ter agilidade para você combater. Como é que você vai combater as pessoas? Você tem lá o escudo, você tem a espada, você tem o cinto, você tem a couraça, você tem tem tudo, mas não tem o pé, mas os pés estão vulneráveis. Olha que problema que você vai ter, né? Então você vai ter dificuldade para guerrear. Então essa é a dificuldade que as pessoas têm hoje. Não leem a Bíblia como deveriam ler, não estudam a palavra como deveriam estudar, não têm agilidade para combater os ataques, né, das heresias, até mesmo dentro das chamadas igrejas evangélicas. Tem heresias, você não sabe isso não? Tem muita heresia. Não tem ideia, amados, como as pessoas têm usado a Bíblia para falar um caminhão de bobagem. Então está aqui essas coisas. Nós vamos agora pular aqui, amados, para falar sobre a prontidão. E aí vamos terminar, né? Por fim, a prontidão dá à realidade a ideia da preparação. Devemos nos preparar e permanecer constantemente prontos para a guerra. O soldado em guerra não pode ser pego desprevenido. Devemos permanecer vigilantes, constantemente aptos a guerrear. A pergunta é: você está apto a guerrear? Ah, estou, pastor. Espera aí. Mas esse apto aqui quer dizer que você está preparado para isso mesmo. Lembra que eu falei aqui sobre Davi? Davi foi ungido rei de Israel. Aí depois ali, ele assumiu o reinado? Não. Né? Depois teve que fugir, ficou 10 anos ali aproximadamente, fugindo de Saul, e ali foi o preparo. Aí ele se preparou para isso. Esse é o ponto de partida nosso. Né? Você ainda não assumiu o que deveria assumir, mas você está no preparo. Aí você tem que se preparar. E uma delas é você se preparar em guerra. Você tem que se calejar, né, para você ir para a batalha. Senão você não vai conseguir nada. Qualquer pancada que você levar, você vai parar. E não é isso que fomos chamados. Fomos chamados para poder avançar. E para avançar, tem que estar calejados, preparados, prontos, em prontidão. Hoje, né, se Deus te chamar hoje para a obra, você está preparado mesmo? Tem condições de guerrear? Tem condições de fazer uma trilha? Tem condições de sair alta à noite do local e ir de noite ir para determinados lugares e andar à deriva à noite? Está preparado para isso, meu amado? A coisa é séria, amados. A coisa é muito séria. Tem pessoas hoje brincando de igreja, brincando de ser pastor, brincando de abrir igreja. Não tem ideia nem o que significa isso às vezes. Pessoas se autotitulando, tendo título dentro de igrejas para poder sobressair mais do que o outro. Gente, uma loucura danada. E dizem que isso
isso é o evangelho que eles estão pregando. Aí a gente entra nessa situação de vermos tantas pessoas, sabe, vivendo, a igreja vivendo, sabe, de uma forma tão displicente como está vivendo, porque tem muitas pessoas que não entenderam ainda nem o que é o evangelho da paz. Deus abençoe. Semana que vem, né, estaremos na próxima segunda, também trazendo mais a quinta aula, né? Como são 7, agora faltam 3. Estamos chegando lá, mas que seja de grande valia para você. Deus abençoe.